atividade prática supervisionada, resistência dos materiais, cálculo estrutural. O objetivo do trabalho é fazer o cálculo estrutural de uma viga onde existe uma força distribuída de 30 kN/metro, uma força de 15 kN no apoio B e uma força de 15 kN na ponta da viga. A força distribuída de 30 kN ela está no percurso de 4 metros. A força de 15 kN no apoio B ela está em 7,5 metros. E a força no final da barra ela está em 10,5 metros. A gente começou fazendo o cálculo de momento em A e ele tem que se igualar a zero. A gente começou fazendo os 120 mil, que no caso é a força distribuída de 30 mil vezes 4, que é o comprimento dela. Quando você tem uma força distribuída, você unifica ela e deixa ela num ponto, que seria, neste caso, o ponto central da força distribuída, que seriam 2 metros, por isso, vezes 2, que é o cálculo de momento. Aí mais 15 mil vezes 7,5. A força está positiva porque faz a barra virar no sentido horário. Menos FB vezes 7,5, por causa da força de apoio em B, que faz a barra rodar no sentido anti-horário. E mais 15 kN vezes 10,5, por causa do sentido horário. Bom, aí a gente obteve que a força em B dá 510 mil dividido por 7,5, e a força em B, no caso, daria 68 kN. Aí a gente fez a somatória de forças em A. No caso seria a força em A é igual a 120 mil mais 15 mil mais 15 mil menos FB. Porque as forças positivas a gente adotou para baixo e as forças negativas a gente adotou para cima. E a força em A deu 82 kN. Bom, agora a gente vai fazer o diagrama de força cortante e o diagrama de momento fletor. Começando pelo diagrama de força cortante, a gente vai ter uma situação em que o gráfico cruza o eixo X por causa da força distribuída que se encontra na viga. Começando aqui, a gente tem a força de apoio em A, que é 82 mil, menos os 120 mil causado pelo momento, e a gente resulta em 38. Após esse 38, a gente vai somar 68, que é a força de apoio em B, menos os 15 kN que está em cima da força de apoio, que a gente vai resultar também em 15 kN. Bom, agora a gente vai para o diagrama de momento fletor. E primeiramente a gente tem que descobrir a área do triângulo maior e a área desse triângulo menor. Para isso a gente usou aqui 82x, que é o que a gente tem que descobrir, e vamos descobrir a área. Então ficou x igual a 82 dividido por 30, que é a força distribuída de 30 kN, a gente coloca 30 aqui, e que resultou em 2,74. A área é 82 vezes 2,74 dividido por 2, que deu 112,34. Nesse triângulo menor a gente usou 38 y, então y ficou 38 dividido por 30, que é a carga distribuída, igual a que deu 1,27. A área é 38 vezes 1,27 dividido por 2, então resultou em 24. Agora, para confeccionar o gráfico, a gente usou 112 kN, os 112 kN, e ele está fazendo uma força para baixo, então a gente começou o gráfico para baixo. Aí esse 112 subtraindo os 24, somando os 24 kN, a gente chegou em 88. Aí somando os 38 daqui de cima do gráfico cortante, de força cortante, vezes 3,5, que é o comprimento dele, a gente chegou em 45. E subtraindo esses 15 kN vezes 3, a gente chegou em 0. Então o gráfico, quando ele tem que começar em 0 e terminar em 0, para você saber que ele está certo. Bom, agora a gente tem que... O material usado é um aço ASTM A572, grau 50.
Então a gente tem que a tensão de escoamento é 345 megapascal, a tensão de tração é 450 megapascal. A gente tem no gráfico essa informação de momento máximo é igual a 112 kNm. Então a gente tem que transformar isso em Newton milímetro. Então é 112 vezes 10 a sexta Newton milímetro. A gente tem o S, que é o coeficiente de segurança, que é igual a 2. Então a gente tem aqui que o módulo de resistência à flexão, W, é igual ao momento máximo dividido pela tensão de escoamento dividido por 2, que a gente vai ter aqui 112 vezes 10 a sexta dividido por 345 dividido por 2. Então a gente chegou em um resultado de 649,36 centímetros cúbicos. Agora a gente vai selecionar o melhor perfil I para nossa viga, né? Então aqui a gente selecionou primeiramente dois perfis, que foi o W310 por 52 e o W360 por 44. Então, primeiramente a gente vai primeiro ver se o módulo de resistência à flexão atende, né? Que são aqueles 649. E aqui os dois, no caso, atendem, né? Que um é 751,4 e o outro 696,5. Então, agora que a gente sabe que os dois atendem e os dois têm uma boa margem aí, a gente vai olhar o peso, que seria esse segundo número aqui, e ver o mais leve, né? Então, o mais leve, no caso, é o W360 por 44. E, no caso, ele é o selecionado por nós. Agora a gente vai pegar uma seção tubular quadrada e decidir qual deles seria a melhor opção, né? Então a gente selecionou primeiramente duas, que é a de 260 por 260 e de 8,8 milímetros de espessura de parede, nos dando um módulo de resistência à fricção de 682. O segundo deles é o 270 por 270, com 8 milímetros de parede, nos dando um módulo de resistência à flexão de 709. Então, analisando os dois aqui, a gente tem um módulo maior que o outro, porém os dois com uma folga do que a gente precisa, né? Que são 649,36. E agora a gente vai analisar o peso deles por metro, né? Então, o de 260 por 260 tem 68,4 kg a metro e o de 270 por 270 tem 65,5 kg a metro. Então, o nosso escolhido foi o de 270 por 270, nos dando um módulo de resistência à flexão de 709 centímetros cúbicos. Agora a gente vai selecionar a seção tubular circular e a gente fez novamente a seleção de dois perfis para depois decidir o melhor. Então, o primeiro deles é o 323,8 mm de diâmetro, com 8,8 mm de espessura de parede, nos dando um módulo de resistência à flexão de 668. O segundo deles é o de 355,6 mm de diâmetro, com uma espessura de 8 mm de parede, nos dando um módulo de resistência à flexão de 642. Nesse caso, a gente tem um 742 de módulo de resistência à flexão e contra 668. Então a gente acabou optando pelo 323,8 mm de diâmetro devido ao peso, né? Aqui na verdade é 68,4 kg a metro e aqui 68,6 kg a metro. Então, por mais que seja pouco, este aqui ainda é mais leve e já nos atende com uma margem aí acima do que a gente precisa. Agora na seção tubular retangular, a gente escolheu 320 por 200 milímetros, com 8,8 com espessura de parede, nos dando um módulo de resistência à flexão de 679. O outro foi de 320 por 200 milímetros, com 8 milímetros de espessura de parede, nos dando 686 de módulo de resistência à flexão, né? Então aqui a escolha foi o 320
por 200 com 686 centímetros cúbicos, devido também ao sua massa menor, né? Vídeo 11, 2, 3 e vai. Bom, agora aqui a gente fez uma tabela para comparar os perfis que a gente encontrou e ver qual a diferença, né? Então a gente tem aqui o perfil I, o perfil que a gente selecionou, o seu módulo de resistência à flexão e sua massa. E aqui a gente tem o tubular quadrado, também as mesmas coisas, circular e retangular. Então a gente pode ver que os módulos de resistência à flexão são bem parecidos, mudam um pouco assim, porém a gente percebe aqui que o perfil I ele tem uma massa muito menor, então acaba sendo a mesma resistência com uma massa bem menor, né?